Bom dia, galera, tudo bem? Como eu havia prometido para vocês, eu gravei um resumo da aula da semana passada, que é o meio natural, o meio técnico e meio técnico-científico informacional, não é? Sei que muitos de vocês já até fizeram as atividades e postaram, mas alguns alunos me pediram para fazer essa contextualização, né? Esse resumo, porque estava com alguma dificuldade para entender, inclusive entender essa relação entre a globalização, o processo de globalização e a sucessão de meios, né? De meio natural, meio técnico e meio técnico-científico informacional, proposto pelo Milton Santos. Alguns alunos não entenderam muito bem e pediram para que eu fizesse essa explanação. Então eu fiz um resumo, que ainda não é a devolutiva, não é? Daqui a pouco vou estar gravando a devolutiva e tal, e aí a gente vai ver exercício por exercício, mas para ajudar a turma aí com esse tema, eu gravei essa aula, ok? Um abraço para vocês, vamos lá então, vamos começar a nossa aula. Com a habilidade, né? Habilidade que nós vamos estar desenvolvendo aqui nesse tema, não é? Que seria aqui, ó, analisar fatos e situações referentes à integração mundial, econômica, política, cultural e compreender as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Essa é a habilidade, pessoal, que estamos desenvolvendo, não é? Nessa seria situação de aprendizagem, não, nesse tema, tá certo? Então vamos lá, falando da questão do meio natural, né? Aqui ele começa o tema meio natural. Então veja bem, pessoal, são 3 etapas. As 3 etapas são, como eu já falei, meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional, né? Então, veja bem, começando aqui pelo o meio natural, o que a gente entende por meio natural? O que nós podemos compreender, não é? Essa classificação do Milton Santos. Então, ele diz assim, ó, meio natural é compreendido como o momento em que a natureza comandava a maior parte das ações humanas, na qual as técnicas e o trabalho eram totalmente associados às dádivas da natureza. O meio era utilizado sem grandes transformações e havia interesse em conciliar o uso e a conservação, tá? Então, ele vai dizer que no meio natural é a natureza que comanda a maioria das ações humanas. O homem não tem o domínio sobre a natureza, não é? Então, você quer ver um exemplo aqui? Veja bem, olha aqui, ó. No meio natural corresponde ao período em que o emprego das técnicas esteve diretamente vinculado à dependência sobre a natureza, da qual o homem fazia o uso sem propiciar grandiosas transformações. Então, por exemplo, aqui nós temos o barco, né? O barco à vela. Ele é movido, né, pela força do vento. O vento é um elemento natural. Na produção, né, na produção de alimento, o que eles usavam? A força dos animais, não é? Então, o meio natural ele está relacionado com o uso da energia humana ou animal, né? Ou a própria energia da natureza, no caso, o vento e assim por diante, tá certo? Então, o que caracteriza o meio natural é exatamente essa dependência do homem, né? Em relação à natureza. Ele não tem ainda o domínio da natureza, não é? Aí nós vamos para o meio técnico, né? O Milton Santos chama de meio técnico. Ah, professor, mas lá no meio natural não havia técnica? Sim, havia técnicas. As técnicas, elas sempre existiram, pessoal.
né? Elas sempre existiram. Porém, essas técnicas que vão, que estão aí nesse período, mais ou menos até o ano de 1850, não têm o domínio da natureza. Quer dizer, a natureza ela não é vencida pelas técnicas, né? Mas as técnicas sempre existiram ao longo do tempo, né? Aí, pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui para o meio, saindo do meio natural para o meio técnico. Então, o que eles vão chamar de meio técnico, né? O meio técnico representa a emergência do espaço mecanizado com a introdução de objetos e sistemas que provocaram a inserção das tecnologias no meio produtivo. Então, aí o avanço dessas técnicas vão dominar a natureza. Então, a produção humana, ela passa, tudo que o homem produz, as suas ações, etc., elas passam a não depender mais da natureza, claro, né? E aí, o marco histórico para essa etapa, né, seria, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, né? Vocês sabem, a primeira Revolução Industrial surge lá na Inglaterra, né? A principal fonte de energia é o carvão mineral, não é? E aí, a partir da Revolução Industrial, essas técnicas vão evoluindo e, consequentemente, o homem deixa de depender exclusivamente da natureza, tá? Então, repare bem, olha aqui, nós estamos aqui no meio técnico, os primeiros tratores, a Revolução Industrial, as primeiras locomotivas surgindo aí nesse período, não é? Uma cidade com várias indústrias aí, não é? E aí é o seguinte, pessoal, quando entra nesse período, surgem as primeiras locomotivas, surgem os primeiros tratores, a mecanização do campo, por exemplo, tudo vai girar muito mais rápido, né? A locomotiva ela vai andar a 90 km por hora, enquanto o navio a vela lá no meio natural andava a 16 km por hora, 18, né? Dependendo do tamanho da embarcação, dependendo da força do vento naquela rota e assim por diante. Tudo vai andar muito mais rápido, tudo vai girar muito mais rápido. E então, consequentemente, vai mais longe. As pessoas né, vão ocupando os espaços geográficos e transformando esses espaços geográficos de maneira muito mais rápida, não é? E vai fazendo essa integração do mundo, não é? Daí, pessoal, passando pelo meio técnico, nós vamos chegar no que eles chamam de meio técnico científico informacional, não é? Então, reparem bem, o meio técnico científico informacional representa, então, a atual etapa na qual se encontra o sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, estando relacionado, sobretudo, à terceira Revolução Industrial, que não por acaso passou a ser conhecida como Revolução Científica Informacional, cujo impacto manifestou-se de forma mais intensa a partir da década de 70, dos anos 70, né, pessoal? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que vai acontecer, pessoal? Vai haver um avanço nos meios de transporte e telecomunicação, não é? A informação, pessoal, ela vai fazer o elo entre o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Então, perceba que aqui você tem já, né, a informação
vindo dos próprios objetos técnicos. Esses objetos técnicos, eles já trazem a informação consigo, não é? Então, vamos pensar bem. O drone, por exemplo, aqui, né? Estamos vendo um drone aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, numa empresa que é uma empresa que produz suco de laranja. E eles utilizam o drone, por exemplo, para fazer o mapeamento de uma área, não é? Eles vão, esse equipamento, esse objeto técnico, no caso aqui o drone, ele vai mapear a área e vai mandar as informações diretamente para o computador lá na sede, né? Onde são processadas as informações. Então ele vai saber, o dono da fazenda lá, o gerente, a pessoa que está operando, ele vai saber quantos pés de laranja tem naquela área, se estão doentes, quanto precisa para jogar veneno, quanto de veneno, né, de defensivo agrícola precisa, se está precisando ou não. Essas informações são todas mandadas para o computador e são transformadas para gerar lucro, pessoal. Então, isso gera muito lucro. Para o mundo capitalista, isso é fundamental, né? E isso a essência do processo de globalização. Essa evolução das técnicas, né? Além da integração, não é, de todas as regiões do mundo, a evolução dos meios de transporte, eles vão permitir essa integração de todas as regiões do mundo, né? E a informação ela vai estar na essência de tudo isso aí, né? Então aqui nós temos dois produtos do meio técnico, científico e informacional, que é esse período que nós estamos vivendo. Então no caso aqui, ó. Portanto, além de serem técnicos, os objetos também carregam em si a informação e trabalham a partir dela, o que justifica o nome atual, né? Que é período de transformação do meio geográfico. Podemos então dizer que o processo de globalização só se manifesta em seu atual estágio graças aos avanços propiciados o meio técnico, científico e informacional, não é? Então, só retomando, você tem lá o meio natural, né? O meio natural, no qual o homem depende da força da natureza. Depois nós temos aqui o meio técnico, né? Quando o homem domina a natureza, o homem passa a dominar os eventos da natureza. E depois nós temos o meio técnico, científico e informacional, que é exatamente o período que nós vivemos, marcado então pela evolução das técnicas e da informação. Então a informação ela vai fazer esse elo entre o meio técnico e o meio técnico, científico e informacional. Tá, pessoal? Tá certo? Meio natural, meio técnico, científico e informacional. Ah, mas por que o meio natural tem a ver com a globalização? Tem sim. Sabe por quê? Veja bem, em 1492, Cristóvão Colombo vai estar descobrindo a América, não é? Vocês lembram que eu passei para vocês aquele filme, 1492, A Conquista do Paraíso. Para alguns historiadores, para alguns especialistas, já é o início do processo de globalização, porque eles vão encontrar uma região do mundo que ninguém conhecia, não é? E vai então acontecer a integração de todos os espaços mundiais. Ok, pessoal? Então é só um resumo para vocês aqui, para ajudar vocês aí nesse tema, né, que nós estamos trabalhando. E eu vou gravar uma outra aula sobre esse tema, fazendo a devolutiva, tá? Então essa aula não é a devolutiva, é apenas um resumo desse tema. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, espero que tenha ajudado.